Y ahora vamos a dar paso a Carlos Neto con la ponencia Geoparques de la UNESCO. Buenos días a todas y todos. Antes que más, agradecer por la invitación para estar aquí, hacer esta ponencia y a las distintas autoridades también. Bueno, voy a hablar en portugués, una vez que estamos aquí en un espacio de frontera, con un poquito de español, claro, voy a mezclar un poquito para que me pueda entender. E vou falar sobre os geoparques, de uma forma geral. Este novo programa da UNESCO, que foi estabelecido em novembro do ano passado. Portanto, é uma iniciativa nova, mas com um passado, com uma história já de bastante trabalho. E vou, obviamente, uma vez que venho aqui do Geoparque Natur Tejo, que fica aqui bem próximo da fronteira, vou, obviamente, falar do exemplo do Geoparque Natur Tejo, mas poderia, obviamente, estar aqui também, ou poderíamos estar aqui a refletir sobre a realidade da Extremadura, que é uma realidade muito próxima à nossa, através do Geoparque de Vilhoercas, e aproveito para saudar também o meu colega, o coordenador, José Maria Barrera, do Geoparque de Vilhoercas. Bom, talvez começar por limar alguns preconceitos, algumas concepções que normalmente o público em geral tem em relação ao que é um geoparque. Portanto, um geoparque não se trata de uma nova categoria de proteção. Portanto, não estamos a falar exclusivamente da proteção do património natural. Também não tem a ver unicamente, uma vez que falamos em geoparque, poderíamos estar a pensar apenas no aproveitamento do património geológico, e não é apenas isso. Obviamente que qualquer geoparque parte da premissa de ter um património geológico que seja reconhecido internacionalmente. Mas não é apenas isso. E também não é um parque fechado. Estamos a falar de territórios dinâmicos, estamos a falar de territórios onde vive gente e que o trabalho que nós desenvolvemos no dia-a-dia é precisamente para que essas pessoas possamos contribuir para as melhores condições de vida das pessoas que aí vivem. E, por outro lado, não é de forma nenhuma, embora sejam todos muito bem-vindos, mas não é um território para geólogos. Portanto, quando falamos num geoparque, estamos a falar num território que queremos que seja para todos aqueles que aí vivem e para todos aqueles que nos queiram visitar. Ok. Portanto, o geoparque é um conceito que surge pouco antes do ano 2000, portanto é um conceito relativamente recente, que surge de um projeto líder que foi desenvolvido entre 4 territórios rurais europeus. Um deles, aqui de Espanha, o Parque Cultural de Maestrazgo, foi um dos pioneiros deste projeto, mas envolveu outros geoparques, nomeadamente da Alemanha e de Lesbos. E, portanto, esta é a experiência que nós temos acumulada nos últimos 16 anos, remete-se para a utilização do património geológico, portanto, da interpretação das paisagens geológicas numa ótica de desenvolvimento sustentável. Um geoparque inclui em si um património geológico de importância internacional. Obviamente tem que haver uma gestão desse património e depois o aproveitamento desse património no sentido de proporcionar o desenvolvimento sustentável dessas regiões. Envolve, obviamente, também, e desde logo, atividades educativas, porque, antes de mais, temos que conhecer claramente o território que possuímos, e nada melhor do que, conhecendo, transmitir às novas gerações a importância que os patrimónios têm em seu benefício. E depois, esta estratégia, que está sempre muito relacionada com os geoparques, é uma estratégia
de baixo para cima. Portanto, é uma estratégia em que existe um envolvimento das comunidades no sentido de construírem o futuro que pretendem, obviamente, com um acompanhamento que lhes é merecido. E esse acompanhamento, normalmente, é feito por uma estrutura de gestão. Essa estrutura de gestão pode assumir diferentes estilos, digamos assim, podem ser associações locais, como acontece, por exemplo, no Geoparque de Maestrasgo. No nosso caso em concreto, em Portugal, no Geoparque Nato Tejo, o que nós temos é uma empresa intermunicipal, uma empresa com capitais públicos e privados, que envolve não só os 7 municípios que constituem o Geoparque Nato Tejo, como também um conjunto de associados ligados ao setor turístico, mas não apenas, como iremos ver. As bases fundacionais de qualquer geoparque passam, assim, pela conservação, ou pela geoconservação, pela educação e por aquilo que nós pretendemos que seja um desenvolvimento responsável, um desenvolvimento que queremos que seja o mais sustentável para o território. A grande vantagem dos geoparques, e isso está definido desde as suas origens, é o facto de funcionar em rede. Estamos a falar de uma rede global de territórios profundamente rurais, muitos deles com problemas análogos e que podem construir o seu futuro em conjunto. Portanto, para isso, existe um conjunto de ações que são desenvolvidas, que passam por reuniões semestrais, no caso das redes regionais, que passam pelas conferências anuais, onde se apresentam as melhores práticas, e a próxima será já em Inglaterra, no sul de Inglaterra, no English Riviera Global Geopark, onde teremos a próxima conferência global de geoparques, onde aí poderemos então aprender com as boas práticas que estão a ser desenvolvidas, porque não em África, porque não na América Latina, porque não na Ásia, ou porque não com os nossos vizinhos. E assim, aproveitando a proximidade também, porque não criar sinergias e trabalharmos em conjuntos problemas que são de todos nós. O programa Geoparques Unesco envolve também uma avaliação do trabalho desenvolvido. A cada 4 anos, o Estatuto de Geoparque, digamos que é avaliado e é colocado em causa. Portanto, há uma estratégia que é estabelecida, uma estratégia de desenvolvimento e que é monitorizada por expertos da Unesco, de forma a entender se estamos prontos para continuar nos próximos 4 anos sob a chancela deste programa Unesco. E esta é a distribuição dos 120 geoparques que atualmente existem, um pouco por todo o mundo, concentrados fundamentalmente na Europa e no Extremo Oriente, em particular na Ásia, onde os geoparques são entendidos como uma forma de produzir o ordenamento do território e de criar uma estratégia para o desenvolvimento turístico do mundo rural. No caso da Europa, obviamente existe uma concentração de geoparques, porque foi aqui que a iniciativa surgiu e onde tem assumido, digamos, um papel de referência para as restantes redes regionais que já existem, seja na Ásia e começam agora a existir também na América e em África. A Rede Europeia de Geoparques, neste momento, inclui 65 territórios que estão distribuídos um pouco por toda a Europa, em particular em países como a Inglaterra, a Alemanha, a Itália e, sobretudo, a Espanha. Em Espanha existem, neste momento, 11 geoparques distribuídos desde as Canárias até à Costa Basca, até aos Pirineus. No caso de Portugal, é também uma iniciativa que está em franco crescimento. Atualmente existem 4 geoparques, com um conjunto de projetos já a surgirem nos próximos tempos, a candidatarem-se à Unesco. Falando especificamente do exemplo do Geoparque Nato Tejo, para terem uma ideia de um pouco do que é
o aproveitamento desta marca Unesco e para perceber um pouco o que é a nossa estratégia, ou qual é, no fundo, a estratégia de qualquer geoparque, eu vou-vos apresentar algumas, assim muito rapidamente, vou-vos apresentar alguns exemplos do trabalho que nós estamos a fazer neste território, que, como veem, abrange uma área significativa do país. Estamos a falar de cerca de 6% do território nacional, onde vivem apenas 90 mil habitantes e onde se concentra cerca de 40% da população. É uma população maior, é uma população com mais de 65 anos, é uma população que tem condicionantes relativamente à sua literacia, inclusivamente. E, portanto, que é um problema que, obviamente, que aqui na Extremadura também existe. E, portanto, no nosso caso, onde houve uma perda muito significativa de população na década de 60, onde a mão de obra ativa emigrou, sobretudo, para a França, temos um problema de desequilíbrio demográfico que importa aqui procurar soluções para, de alguma forma, reverter. É um processo extremamente complicado, que implica, obviamente, despopulação, mas, acima de tudo, significa uma perda muito importante de uma mão de obra ativa, uma mão de obra qualificada. Ora bem, e este é o nosso território atual. São 7 municípios, uma área de mais de 5 mil km², onde todas as cores que vocês poderão ver aqui representam a nossa geodiversidade. O que é que essa nossa geodiversidade permite entender? Por exemplo, a forma histórica como se deu a ocupação dos solos, uma vez que os solos não são mais do que uma evolução do substrato geológico. Por outro lado, esta é a história que nós, do ponto de vista turístico, poderemos aproveitar. Ou seja, para além das paisagens naturais que nós temos, nós podemos facilmente, através do conhecimento da história da Terra, podemos dar uma quarta dimensão e podemos apresentar um conjunto de histórias que nos remetem para o passado, que nos permitem entender o presente e que, eventualmente, nos permitem também prever um pouco do que será o futuro, como vimos na apresentação anterior, em que se falou na questão dos câmbios climáticos, que é tão significativa, tão premente para estes territórios. Alguns dos nossos locais, alguns dos nossos geossítios, nós chamamos de geomonumentos mais significativos, é, por exemplo, as Portas do Ródão, no Tejo, no Rio Tejo. Aqui permite-nos contar 3 milhões de anos da história do Rio Tejo. Portanto, para além da paisagem, quem nos visita, ou as nossas escolas, as nossas comunidades, podem compreender que este eixo geográfico, que tem um papel muito importante nesta zona, pelo menos há cerca de 300 mil anos, onde se concentra a arte rupestre do Tejo, nesta região, por exemplo, é também um fator de atratividade no que diz respeito a um aproveitamento geoturístico deste território. Depois temos o Monte Ilha Granítico de Monsanto, é um pueblo histórico, monumento classificado como monumento nacional, com uma história muito mais extensa do que aquela que nos remete ao período templário, que vai muito atrás, que vai ao Jurássico, que vai há 150 milhões de anos. E, por último, outro dos nossos ícones do nosso património geológico é o Parque Ecológico de Penha Garcia, onde nós vamos encontrar algumas evidências das primeiras formas de vida que se remetem há 500 milhões de anos. Portanto, como veem, temos aqui várias janelas de oportunidade para um aproveitamento geoturístico deste território no espaço, como também no tempo. E depois, obviamente, que não podemos esquecer todo o património histórico, arqueológico, cultural, que se relaciona intimamente com esta paisagem geológica. E aqui falamos no Vale do Tejo e falamos nas 40 mil gravuras rupestres da arte rupestre do Vale do Tejo, Monsanto, que já vos falei, com o seu castelo templário, mas também Idanha a Velha, com a sua cidade romano-visigótica,
entre outros, nomeadamente, as aldeias tradicionais que fazem parte de um programa que é o programa de revitalização das chamadas aldeias ou pueblos de pizarra. Portanto, que utilizam a rocha prevalecente como na sua arquitetura tradicional. E aqui temos um exemplo, por exemplo, de Castelo Branco, Martim Branco. Existem 4 pueblos de pizarra, entre muitos outros, mas existem 4 que estão a ser requalificados no âmbito deste programa no território do Geoparque Natur Tejo. Depois, não esquecer a cultura, tanto tangível como intangível, de que Idenha Nova é uma referência pelo seu contexto e a sua história musical, mas também a gastronomia, que cria sempre singularidades que nos agradam a todos quando fazemos uma visita a qualquer território. Em termos de trabalho, o que é que nós fazemos na Natur Tejo? Começamos por ter uma equipa que promove a investigação científica. É importante conhecer bem o território onde nos encontramos. Portanto, trabalhando com as universidades, nomeadamente com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, mas tendo uma equipa própria, multidisciplinar, que trabalha com os municípios, que tem os seus técnicos, o que nos permite é ter uma visão profunda daquilo que são os recursos que o território possui. E, obviamente, daqui, naturalmente, surgem oportunidades para a conservação do património geológico. Nós temos alguns exemplos, começando com o Parque Natural do Tejo Internacional, que hoje é reserva da biosfera e tem um potencial enorme no que diz respeito ao seu aproveitamento turístico, numa ótica de ecoturismo, numa ótica de aproveitamento da biodiversidade, mas depois temos o Monumento Natural das Portas do Ródão, que já surge no âmbito do projeto Geoparque Natur Tejo. Por outro lado, temos a paisagem protegida da Serra da Gardunha, uma iniciativa que uniu os municípios em torno de uma montanha que faz parte do território. E depois há outros exemplos, nomeadamente o Parque Natural Regional de Almorão, que é um novo projeto, tal como o Monumento Natural da Fraga da Água de Alta, que resultam do trabalho de investigação, da divulgação científica dos resultados e da necessidade de estabelecer medidas de conservação do património nestas regiões, que são medidas que são assumidas não só pelos municípios, pelos ayuntamentos, mas pelas próprias comunidades que vivem no território. E isso para nós é o mais interessante, ver como as próprias comunidades, pequenos pueblos com, hoje em dia, 50, 60 habitantes, talvez algumas menos, estão elas interessadas em fazer parte do processo. E é isso que nós pretendemos também com o Geoparque. Portanto, explotar e incentivar a participação coletiva nestes e noutros projetos. As atividades que o Geoparque Natur Tejo potencia com os seus associados e parceiros passam também pelos programas educativos. Os programas educativos que estão intimamente relacionados com os currículos escolares anuais, mas que utilizam exemplos locais. O que nós pretendemos é mostrar que existem os exemplos de livro, dos manuais escolares, mas também existem tão bons ou melhores exemplos que existem no contexto da escola. E, portanto, é isso que, no âmbito dos programas educativos, com os nossos guias, com os guias do Geoparque, com as empresas associadas, nós procuramos trabalhar com as escolas locais, mas com as escolas que vêm de todo o país, e algumas aqui da região da Extremadura, e não só, e que vêm até ao território para aprender com a nossa natureza. E depois, com esta informação, o que nós procuramos é desenvolver ou organizar a atividade turística no território. A Natur Tejo, enquanto empresa que faz a gestão do território, é ela também a responsável pela organização turística, conjuntamente com os ayuntamentos, é também ela responsável pela organização da atividade turística e da oferta no território do Geoparque. E aquilo que nós procuramos é criar uma agenda que possibilite um conjunto de eventos diversificados e suficientemente apelativos para que quem nos visite tenha animação e, por outro lado, possa ou sinta-se interessado em voltar ao território. Carlos, tenemos que ir acabando ya, por favor. Portanto, estamos mais um minuto só para terminar.
Bom, existe uma série de produtos turísticos em que estamos a trabalhar diretamente, nomeadamente as redes de percursos geoturísticos, as redes de BTT. Trazia aqui um exemplo do Trilho Internacional dos Apalaches, que num futuro próximo poderá fazer a ligação entre os Estados Unidos e o Norte da África através destes nossos territórios de Vilhoercas, do Geoparque Vilhoercas e do Geoparque Natur Tejo. Portanto, este já está implementado no nosso território, como também percursos e serviços ligados a atividades de BTT, como o Bike Hotel, por exemplo. E depois são experiências que nós procuramos que sejam desenvolvidas com as comunidades locais, aprendendo com elas, por exemplo, as atividades de bateio de ouro que nós desenvolvemos no território. A criação de geoprodutos, que são produtos inovadores, que se baseiam na tradição, que levam um toque de inovação e que levam também a marca do Geoparque e de um território que está classificado pela Unesco. Nomeadamente aqui há alguns exemplos de associados e parceiros nossos. E por fim, o que nós organizamos são paquetes turísticos que comercializamos no mercado interno e no mercado externo, que apresentamos aos tour operadores e que, no fundo, o que procuram é criar inovação no ponto de vista da oferta que o território tem, organizando e apresentando de uma forma competitiva nas principais férias de turismo que existem um pouco por toda a Europa, mas também aqui na participação da Feira de Ornitologia, aqui na Reserva da Biosfera de Monfragua, na FITUR, na ITB, vendendo a marca Geoparque, que é uma marca que todavia tem que ser ainda conhecida da parte dos tour operadores. E por fim, terminando, mostrar-lhes que, alguns números que valem o que valem, mas que podemos discutir mais tarde, e é essa também a ideia de criar debate, e isto demonstra um pouco daquilo que tem sido o trabalho ao longo dos últimos 10 anos, de alguma forma. Obviamente que o projeto Geoparque é um projeto de sinergias e, portanto, relaciona-se com outros projetos, outras estratégias de desenvolvimento territorial que estão implementadas no terreno, ou que vieram a ser implementadas nos últimos anos. E, portanto, é um facto que tem havido um crescimento no número de camas vendidas ao longo do ano. É um facto também que estamos longe ainda de ser um destino turístico maduro, mas com o Geoparque aquilo que nós procuramos é criar essas condições em termos de organização dos produtos turísticos, em termos de oferta inovadora, porque aquilo que nós procuramos é criar a distinção sobre outros territórios rurais que existem na envolvente, e algumas são já destinos maduros. Pronto, muito obrigado e, continuamos a conversar mais tarde. Muchas gracias.